Bom dia, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Tudo bem! Hoje nós vamos fazer a correção das lições do livro A Prova Brasil, de língua portuguesa e matemática. Então, vamos lá? Pegue o seu livro A Prova Brasil, de língua portuguesa, e vamos iniciar a correção da lição 3. Da página 14. Então, vamos começar lá na lição 3 de língua portuguesa, na página 14. Então, vamos lá, pegando o livro. Língua portuguesa, livro, a prova, Brasil. Muito bem. Agora, vamos começar lendo o texto. O texto que nós vamos aprender e corrigir as atividades de hoje fala sobre instruções de confecção. Vamos lá? Vamos saber para que serve este tipo de texto? As instruções de confecção ensinam o leitor a produzir objetos. Para isso, apresentam inicialmente os materiais que serão usados e, em seguida, os procedimentos que devem ser seguidos. Leia estas instruções de confecção. Maçã porta-trecos. Material: 2 garrafas PET, tinta plástica, vermelha e verde. Outras cores também são bem-vindas. Tesoura com pontas arredondadas, massa epóxi, molde para folha, pincel. Modo de fazer: 1. Peça a um adulto que corte o fundo de 2 garrafas PET, de modo que uma das vasilhas resultantes fique mais alta que a outra. 2. A vasilha de fundo mais alto será a base da maçã e a de fundo mais baixo a tampa. 3. Pinte-as com tinta vermelha. 4. Com as partes da garrafa que sobrarem, peça a um adulto que faça as folhas. Para isso, use um molde que pode ser a folha de uma planta de verdade. Em seguida, pinte as folhas de verde, como mostra a figura. 5. Prenda as folhas com massa epóxi na parte que será a tampa da maçã. Basta encaixar as 2 metades e o porta-trecos está pronto. Agora vamos para as atividades da página 15. Vamos responder. 2. A finalidade desse texto é? A finalidade desse texto é ensinar a fazer um porta-trecos. Isso mesmo, você acertou? Parabéns! Quais são os subtítulos desse texto? Os subtítulos dos textos são esses, ó, que estão escritos aqui em preto negrito com letras maiores: material e modo de fazer. Então vamos escrever aqui: material e modo de fazer. Agora vamos para a atividade 4. Por que as instruções de confecção são organizadas em 2 partes? Por quê? Vocês sabem? Eu vou falar a minha sugestão de resposta para vocês, porque essa organização em partes auxilia o leitor a providenciar primeiro todos os materiais e depois ele faz todo o processo do modo de fazer. Isso mesmo. Então, vamos escrever. Porque essa
organização em partes, né? Foi em duas partes, auxilia o leitor a providenciar primeiramente todos os materiais de que vai precisar. Para não faltar nada durante o processo, né? O processo de fazer, tá bom? Isso mesmo. Então, ficou assim a minha sugestão de resposta, mas você também pode ter colocado a sua resposta, tá? Você conhece outros exemplos de textos como esse? Quais? Você conhece outros tipos de textos que são divididos em duas partes, que a primeira parte é materiais, a segunda parte é modo de fazer? Ou outros tipos de texto que também tem dividido em partes? Eu tenho uma sugestão de resposta, por exemplo, a receita culinária. A receita culinária também é dividida em ingredientes e modo de preparo, tá bom? Agora, 5. Copie do texto duas palavras que indicam instruções a serem seguidas pelo leitor. Então, duas palavras que indicam instruções, algo que você deve fazer. Tem duas palavras lá no texto, que é corte e a outra palavra é pinte. Então, são duas coisas que o texto pede para você fazer, né? Cortar e pintar. Então, ele tá lá escrito corte, pinte, tá? Agora o 6. Releia esta instrução. Pinte-as com tinta vermelha. Pinte-as. Pinte quem? Quem você deve pintar com tinta vermelha? Isso mesmo, as vasilhas, certinho. Agora, 7. Qual é a finalidade da foto da maçã porta-trecos que acompanha o texto? Então, por que tem as fotos ali da maçã do porta-trecos junto com aquele texto? Você sabe para que serve as fotos, as ilustrações junto com o texto? Eu vou dar uma sugestão de resposta para você, ó. Compara com a sua resposta. Neste caso, serve para mostrar o produto final, como ele vai ficar, né, no final, para você ter uma ideia de como vai ficar o porta-trecos de maçã. Tá bom? Então, mostrar o produto final para servir de exemplo para o leitor. Então, é isso, tá? Agora vamos para a página 16, número 8. Volte à parte material do texto e pinte. Dê azul o nome dos materiais utilizados na confecção da maçã. Porta-trecos. Então, você vai pintar de azul o nome dos materiais. Então, turminha, olha lá. Quais são os nomes dos materiais?
garrafa, né? Ó, garrafa PET. Eu vou passar um traço aqui, vocês podem pintar o nome. Tinta, tesoura, massa epóx, folha, pincel, tá bom? Esses são os materiais. Agora a próxima pergunta. De vermelho, o numeral que indica a quantidade. Então, de vermelho, o numeral que indica a quantidade, ó. Olha só, de vermelho aqui, ó, duas. Duas indica a quantidade, ó. Duas, né? Só o duas que indica a quantidade. A palavra duas, tá? Então, vamos continuar. Agora, o 9. Numere as frases de acordo com a sequência das instruções que orientam a confecção da maçã porta-trecos. Então, como que ficou aí? A primeira frase, vocês sabem qual é? Essa daqui, ó, número 1. Peça a um adulto que corte o fundo de duas garrafas PET. A número 2. Pinte as vasilhas com tinta vermelha. A número 3. Com as partes da garrafa que sobrarem, peça a um adulto que faça as folhas. Número 4. Prenda as folhas com massa epóxi na parte que será a tampa da maçã. E 5. Basta encaixar as duas metades e o porta-trecos está pronto. Tá bom? Agora o 10. De acordo com o texto, para que o porta-trecos esteja pronto, é necessário encaixar as duas metades. Isso mesmo, parabéns. Agora 11. Releia a frase a seguir. Basta encaixar as duas metades e o porta-trecos está pronto. Como você substituiria a expressão em destaque por apenas um verbo que indique instrução? Então, basta encaixar, você pode trocar pela palavra encaixe. Encaixe, ó. Encaixe as duas metades e o porta-trecos está pronto. Agora vamos para a página 16. A número 12. Agora releia este trecho. A vasilha de fundo mais alto será a base da maçã e a de fundo mais baixo a tampa. A expressão destacada refere-se a de fundo mais baixo. A de fundo mais baixo refere-se à vasilha. Muito bem. Agora 13. Por que na lista de materiais é solicitada uma tesoura com pontas arredondadas e não qualquer tesoura? Por que vocês sabem? Eu acredito que seja porque esse texto é direcionado para o público infantil, isso mesmo. Esse texto é direcionado para o público infantil. Apesar de ter a ajuda de um adulto, podemos nos precaver, né? E pedir a tesoura arredondada para que não haja acidentes com as crianças. Entenderam? Muito bem.
Agora, 14. O texto Maçã Porta-Trecos poderia ser encontrado aonde? Em que tipo de livro ou em que parte de escritas? Almanaque infantil, certo? Já que ele é um tipo de texto direcionado ao público infantil, então vamos colocá-lo no almanaque infantil. Agora, 15. Você entende que porta-trecos é uma vasilha para guardar? Isso mesmo, pequenos objetos sem muito valor. Certíssimo. Se você fosse mudar o título do texto desta lição, que nome daria? Então, que nome você daria no lugar de porta-trecos? Eu vou colocar algumas sugestões aqui, ó. Poderia ser porta-coisas, né? Porta-coisas, qualquer coisa. Ou poderia ser porta-bugigangas. Bugigangas. Mas você também deve ter escolhido um outro nome e ter anotado aí na sua resposta, tá bom? Não tem problema. Agora, turminha, vamos passar para as atividades do livro A Prova Brasil de matemática. Então, vamos trocar de livro. Matemática. Livro A Prova Brasil. Lição 3. Tá bom? Vamos lá, abrindo o livro de matemática, na lição 3. Página, vamos olhar a página 14. Então, vamos começar na página 14, falando sobre números e gráficos. Em uma escola, foi feita uma votação para saber qual é a estação do ano preferida pelos alunos. O resultado está no gráfico a seguir. Estações do ano preferida pelos alunos. Primavera, 30. Verão, 40. Outono, 20. Inverno, 25. Qual foi a estação mais votada? Vamos compreender e resolver e responder as perguntas? A. O que o gráfico mostra? O que o gráfico mostra? A quantidade de votos para cada estação do ano. Então, vamos escrever a quantidade de votos para cada estação do ano. Isso mesmo. O que significa a altura de cada coluna do gráfico? O que significa? A quantidade de votos. Então, vamos escrever aqui na letra B. A quantidade de votos. Agora, responda. Quantos votos recebeu cada uma das estações? Então, primavera. Primavera, 30. Verão, 40. Outono, 20. Inverno, 25. A estação que recebeu a maior quantidade de votos foi verão, né? Olha só, verão recebeu mais, recebeu 40. Verão recebeu 40. E qual foi a estação menos votada? Letra C, menos votada?
outono. Isso mesmo, outono. Agora nós vamos passar para a página 15, atividade 2. Alguns animais podem ter comprimento muito grande, enquanto os outros são menores. Veja o comprimento médio de alguns animais no gráfico. Comprimento médio de alguns animais. Baleia azul 30, elefante africano 10, crocodilo menos de 10, salamandra menos de 5, tubarão-baleia aqui no 10, perto do 10, tá bom? Agora, quais desses animais têm menos de 10 metros de comprimento? Quais têm menos de 10 metros? Vamos responder? Vamos lá, acompanhe a professora. A. O gráfico representa os comprimentos dos animais em colunas ou em linhas? Colunas. Muito bem, acertou. Quantos animais são citados no gráfico? 5 animais. 5. Agora responda. Qual animal é o mais comprido? A baleia. A baleia azul. A baleia azul. Quanto mede a baleia azul? Quanto que mede a baleia azul? Ela mede 30 metros. Ela mede 30 metros. Muito bem, acertou. Agora, a letra B. Quais animais têm mais de 10 metros de comprimento? Quais? A baleia azul. Muito bem, a baleia azul tem mais. E qual mais além da baleia azul? O tubarão. O tubarão-baleia. Nossa, que medo, né? Tubarão. A baleia azul e o tubarão-baleia. Eles têm mais de 10 metros. Agora, a letra C. Os animais que têm menos de 10 metros de comprimento, quais são? O elefante africano. Elefante africano é um deles. Além do elefante africano, também tem o crocodilo. O crocodilo e a salamandra. Salamandra gigante, mas ela tem menos de 10 metros, tá bom? Salamandra, tá bom? Agora vamos para a atividade da página 16, atividade 3. Em um jogo de cartas, a pontuação final de Juliana precisa ser calculada. O gráfico mostra a quantidade de cada tipo de ficha que ela possui. Cada ficha vermelha vale 100 pontos. Cada ficha azul vale 10 pontos. E cada ficha amarela vale 1 ponto. Quantos pontos Juliana fez? E aí, gente, vamos lá? Vamos responder as atividades? A. Quanto vale cada tipo de ficha? Amarela vale quantos pontos? 1 ponto. Azul, 10 pontos. E a vermelha? 100 pontos. Nossa! Agora B. Que informações o gráfico apresenta? Que informações? A quantidade de fichas, né? A quantidade de fichas de cada tipo de Juliana.
Então, o gráfico mostra isso, a quantidade de fichas de cada tipo de Juliana. Então, vamos lá. Agora, responda. Quantas fichas vermelhas ela tem? Observando o gráfico, quantas fichas vermelhas? 6 fichas vermelhas. 6 fichas vermelhas, mais 5 azuis, mais 3 amarelas. E agora, como que eu descubro a pontuação? Vamos lá, ó. Vermelha não vale 100 pontos? Então, 6 vezes 100, mais azul não vale 10 pontos? 5 vezes 10. Amarela não vale 1 ponto? 3 vezes 1. Isso. Agora, vamos lá. Quanto que é 6 vezes 100? 600. E 5 vezes 10? 50. E 3 vezes 1? 3. Agora, fala para mim, quanto que dá 600 mais 50 mais 3? 653. Então, Juliana fez 653 pontos, tá bom? Então, muito bem. Agora, vamos para a atividade 4, página 17. Fernando recebeu uma bonificação em seu trabalho no valor de R$ 843. Ao sacar esse valor, recebeu cédulas de R$ 100 e de R$ 10, além de moedas de R$ 1, na menor quantidade possível de cada uma. Quantas cédulas e moedas de cada ele recebeu? Quantas cédulas e moedas de cada tipo ele poderia ter recebido, caso recebesse apenas notas de 50 e 20 e moedas de 50 centavos? Vamos lá, vamos responder? Compreendendo as questões. Qual o valor da bonificação de Fernando? Qual é o valor? R$ 843. Escreva no quadro o valor que Fernando recebeu. 843. Então, ficou 3 unidades, 4 dezenas e 8 centenas. Complete. 8 centenas, 4 dezenas, 3 unidades. Agora, vamos lá. Quanto que é 8 vezes 100? Mais 4 vezes 10, mais 3 vezes 1, 843. Portanto, Fernando recebeu 8 cédulas de R$ 100, 4 cédulas de R$ 10 e 3 moedas de R$ 1. C. Escreva nos quadrinhos a quantidade de cédulas e moedas de cada tipo que Fernando poderia ter recebido. Então, turminha, agora nós vamos para o dobro. Se ele recebeu 8 cédulas de R$ 100, R$ 50 é metade. Então, qual é o dobro de 8? 16. Então, 16 notas de R$ 50. E, por exemplo, se ele recebeu aqui 4 cédulas de R$ 10, 20, eu sei que é o dobro de 10. Então, quantas notas de 20 eu vou precisar para somar R$ 40? 2. 2 vezes 20, 40. E agora, quantas moedas de 50 centavos eu vou precisar para ter R$ 3?
50 centavos é metade de R$ 1. Para mim ter R$ 1, eu vou precisar de 2 moedas. Então, para ter R$ 6, eu vou precisar de 6 moedas de 50 centavos. Agora, vamos lá para a página 18. Atividade 5. No ábaco, cada haste representa um valor posicional diferente. Qual é o número representado no ábaco ao lado? Então, vamos responder. Quantas hastes tem o ábaco da imagem? 3 hastes. 1, 2, 3. Quantas ordens tem o número representado? 3 ordens. Unidade, dezena, centena. Agora responda. Quantas argolas tem em cada haste? Vamos lá? Aqui na unidade. 4. Na dezena. 6. E na centena. 2. Então, quantas argolas tem em cada haste? 6 na argola da dezena. Duas na argola da centena. E 4 na argola da unidade. Argola. Argola. Tá bom? Então, 2 na argola da centena, 6 na argola da dezena e 4 na argola da unidade. Agora, vamos para a letra B. No quadro de valor de lugar, complete com a quantidade de argolas. Então, ficou 264. Complete 2 centenas, 6 dezenas, 4 unidades. 2 vezes 100, 6 vezes 10, 4 vezes 1. 2 vezes 100, 200. 6 vezes 10, 60. 4 vezes 1, 4. 264. Portanto, o número representado no ábaco é 264. Agora, vamos para a página 19. Atividade 6. Em uma gincana, cada equipe conquistou uma quantidade de pontos que estão representados no gráfico. Pontos no final da gincana. Tigreques, 220. Araretes, 410. Jacaré-Uvisque, 130. Como o total de pontos da equipe vencedora pode ser representado usando o material dourado? Esta é a pergunta. Agora vamos compreender para resolver. A. Quantas equipes participaram da gincana? 3 equipes. Qual fez menos pontos? Jacaré-Uvisque. Jacaré-Uvisque.
Qual equipe faz mais pontos? Araretes. Ararates. Agora responda, qual foi a pontuação da equipe vencedora? 410. Então, vamos lá, decomponha o número da pontuação da equipe vencedora. 4 vezes 100, 1 vezes 10, e 0 vezes 1. Então, ficou 4 centenas, mais uma dezena, mais 0 unidades. 0 vezes 1, 0. Complete representando a pontuação do vencedor com material dourado. Então, 4 centenas, 4 placas. Uma dezena, uma barra. E 0 unidade, 0 cubinho, tá bom? E essa atividade, né, foi do livro A Prova Brasil de Matemática, turminha. Muito bom! Essa foi a correção, então, do livro A Prova Brasil, da lição 3, de Língua Portuguesa e Matemática. Eu espero que vocês façam a correção, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.